Olá, tudo bem? Como é que você está? Esse é o terceiro vídeo onde eu vou estar falando dos fatores que facilitam o abuso espiritual em uma igreja neopentecostal brasileira. O primeiro fator foi um desprezo pela teologia. O segundo fator decorrente desse desprezo da teologia é uma hermenêutica equivocada. E o terceiro fator, que também decorre desse desprezo da teologia, seria uma liderança abusiva, né? Então, líderes abusivos. Esse é o terceiro fator, é o fator, Ken Blue, se eu não me engano, ainda vai dizer que é o fator primordial que facilita o abuso espiritual numa igreja neopentecostal brasileira. A Bíblia Sagrada, ela sempre traz a figura de um líder, especialmente no Novo Testamento, e nós cristãos fundamentamos nossa vida em toda a Bíblia, mas o Novo Testamento é o que explica o Antigo. Então nós olhamos para o Antigo Testamento com as lentes do Novo Testamento. O Novo Testamento ele ilumina o Antigo, porque o Antigo ele apontava para aquilo que ainda ia acontecer, né? Então eram sombras. No Novo Testamento nós temos a revelação de Jesus Cristo. Então aquilo que estava oculto é revelado também aos gentios. E aí no Novo Testamento nós vemos muito presente a figura do líder. Jesus, quando inicia o seu ministério, uma das primeiras coisas que ele faz é escolher 12 homens. Esses 12 homens, eles tinham a tarefa, eles receberiam depois a tarefa de conduzir a igreja cristã, de fundar e conduzir a igreja, exceto Judas, que foi o que se perdeu. Então nós temos Jesus escolhendo os líderes da igreja, Jesus se colocando como líder também, como sendo um pastor de ovelhas. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, tanto a figura do líder quanto a figura do pastor é muito presente, e esse é um fator que possibilita a prática do abuso espiritual em uma igreja neopentecostal. Quando esse pastor, quando esse líder, ele é um déspota, quando ele é abusivo, quando ele machuca, quando ele utiliza a Bíblia para causar feridas espirituais no povo de Deus. E nós percebemos na bibliografia que eu consultei para a minha pesquisa, eu percebi que esse fator ele estava presente em todos os autores. A questão de um líder déspota. Ken Blue vai dizer que o líder espiritual que é abusivo é como se fosse uma placenta mal colocada, né? E isso impede o crescimento do bebê, isso impede a vida do bebê. Então, enquanto o líder abusivo impede a vida da igreja, tal qual os fariseus fizeram nos tempos de Jesus, quando líderes abusivos exercem o controle para abusar espiritualmente, ou quando utilizam desempenho cristão em detrimento da fé em Jesus para dizer quem é salvo e quem não é, continuam um trabalho farisaico dos tempos de Jesus, impedindo a vida da igreja, tal qual uma placenta mal colocada, vai dizer Ken Blue. Então, esses pastores abusivos, eles se comportam conforme os fariseus de Mateus 23. E nós encontramos esses pastores, principalmente dentro das igrejas neopentecostais. Por quê, Fernando? Porque o sistema adotado por esse modelo de igreja é um sistema que favorece o abuso. Marília César de Camargo, ela vai dizer no livro Feridos em Nome de Deus que o poder é uma espada que poucos exercem com graça. Então o poder, que quando você recebe poder, ou quando você dá poder a alguém, você vai conhecer aquela pessoa. Então quando você recebe poder sobre outras pessoas, você vai poder se reconhecer, você vai poder saber quem você é.
Quando você dá poder para alguém, você vai saber como aquela pessoa realmente é. E o poder é uma faca que pouca gente sabe utilizar com graça. Então, o controle exercido pelo líder abusivo é um problema central quando o assunto é abuso espiritual. Essa palavra controle, ela é muito importante. Nós podemos ver nas ditaduras, né, que nós estudamos na escola e hoje em dia ainda existe lá na Coreia do Norte. No Brasil, talvez uma ditadura da imprensa, né? Então você não pode falar, não pode dar suas opiniões. Enfim, a ditadura, ela é basicamente, ela trabalha com a questão do controle. Então você controla o que pode, o que não pode, né? E pastores abusivos também se utilizam desse controle. Utilizam da Bíblia para dizer o que pode, o que não pode. E dessa forma manipulam a igreja, causando feridas espirituais. Então a Bíblia, como eu falei anteriormente, ela apresenta sempre a figura do líder, né? E no Novo Testamento a figura do pastor, a figura daquele que vai alimentar o povo de Deus, que vai alimentar o rebanho de Deus, que vai apacentar as ovelhas do Senhor, juntamente com o seu sumo pastor, que é Jesus Cristo. Mas o controle exercido por parte dos líderes neopentecostais é mais próximo ao controle exercido dos mercenários em Ezequiel 34. Então isso acontece quando existe uma distorção da figura pastoral. Ezequiel 34, ele vai mostrar, por exemplo, os pastores que ao invés de apacentar o rebanho, eles comiam o rebanho. Eles abusavam daquele rebanho, eles não cuidavam, não alimentavam, não conduziam, mas se valiam, né, daquilo que aquele rebanho podia lhe oferecer. Então o abandono da teologia, uma interpretação equivocada da Bíblia, possibilita o surgimento de líderes que vão controlar a igreja com mão de ferro. E a liturgia pentecostal e neopentecostal, ela proporciona um pouco dessa figura, justamente por causa das manifestações de línguas, de profecia, de exorcismo, no qual o pastor ele recebe poder. A figura pastoral, ela tem um poder, ele está num patamar acima da congregação, ele está num patamar acima dos outros membros. E munido desse poder, munido da posição pastoral, munido da sua influência e estando num sistema de episcopado, né, numa hierarquia, ele acaba muitas das vezes cometendo seus abusos. Então, diferentemente das igrejas históricas como a anglicana e a metodista, as igrejas neopentecostais, elas possuem um sistema de liderança tal qual a igreja romana, no qual tem o sumo líder, né, um supremo líder, um supremo pontífice. E nesse ponto, até mesmo a igreja católica romana, ela se diferencia bastante das igrejas neopentecostais, porque o poder do Papa não é um poder ilimitado. O poder do Papa, ele não é um poder absoluto. E nessas igrejas neopentecostais, o líder supremo, ele detém o poder absoluto de tudo que vai ser feito, de tudo que vai ser ensinado nas igrejas pelos pastores. Então, essa liderança abusiva, ela diz com quem que você vai casar, se você vai ter filhos ou não vai ter filhos. Recentemente, conversando com um amigo meu, que foi pastor nessa igreja, na Igreja Universal, ele me contando que ele deixou de ser pastor e a esposa dele não queria deixar de ser esposa. E eles acabaram se separando por causa disso.
e outros casos, nós temos inúmeros relatos na internet de pessoas que foram vítimas dessa liderança abusiva. Então você obriga um indivíduo que deseja entrar no ministério pastoral a realizar uma vasectomia com 18, 19, 20 anos de idade. Porque se ele não fizer tal procedimento, ele não poderá ter crescimento na hierarquia da igreja. Então, é uma liderança abusiva. Outros casos de humilhação pública, no qual o pastor humilha os obreiros, humilha os membros da igreja, de púlpito. Então, é um poder concentrado na mão de uma pessoa, de um líder despreparado, que causa esses ferimentos espirituais na congregação. A Universal, Ricardo Mariano, ele vai trabalhar muito em cima da Igreja Universal, e justamente pela relevância dela, né, no nosso contexto brasileiro. Então ele vai mostrar, por exemplo, como ela organizou-se como igreja. Então ela utilizou, o Edir Macedo utilizou o seu poder centralizador. Então ele centralizou tudo que ele pode em suas mãos, em torno de si. Ele é o líder supremo, ele é o líder vitalício da igreja, e tudo tem que passar pelo crivo dele. Então a igreja, por exemplo, decidiu apoiar recentemente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele aconteceu porque o bispo Edir Macedo assim achou melhor. Só que, diferentemente das outras tradições cristãs, na igreja neopentecostal, especialmente na igreja universal, aquilo que o pastor fala é lei. A voz do bispo é a voz de Deus. Então, se o bispo orienta que os membros devem votar em determinado partido político, em determinado candidato político, a igreja vai votar em determinado partido, em determinado candidato político. Eu mesmo tenho pessoas que eu conheço que em eleições passadas votaram no Lula e votaram na Dilma, e gostavam do Lula e gostavam da Dilma. E tiveram muita dificuldade em votar em Bolsonaro, mas votaram porque o homem de Deus assim determinou. Então, uma igreja abusiva é uma igreja que possui um líder abusivo, e esse líder conduz a igreja com mãos de ferro. Então, se você, por exemplo, faz parte de uma igreja dessa, para você fazer uma viagem, você vai ter que sentar com o pastor e falar: pastor, posso viajar? Se você é solteiro e você quer namorar, você vai sentar com esse pastor e você vai falar: pastor, estou gostando da pessoa tal, posso namorá-la? O pastor vai funcionar meio que como um guru na sua vida, te dizendo o que você pode e o que você não pode fazer, né? E aí eu estou partindo da macro para o micro, né? O bispo Edir Macedo não fica nos detalhes ali dizendo com quem que você vai namorar ou coisa assim, mas é uma atitude que os pastores estão replicando, que veio de cima para baixo. Então todo o sistema neopentecostal, ele funciona no sistema piramidal. Começa em cima e vai descendo para as bases também. E ancorado então no discurso de que o próprio Deus o escolheu para exercer tal autoridade, que não pode ser questionada, o bispo decide e comanda. Os pastores, as congregações, de um modo geral, não têm voz, não têm vez. Se o pastor decidir fechar uma igreja, a igreja tem que aceitar. Se o pastor decidir abrir uma igreja, a igreja tem que aceitar. Se o pastor impor uma campanha de fé, a igreja tem que fazer, tem que cumprir. Se o pastor decidir uma reunião 3 horas da manhã, a igreja tem que estar lá 3 horas da manhã.
Se o pastor chegar para o indivíduo e falar, você não pode estudar, você tem que dedicar seu tempo na igreja, então você vai dedicar seu tempo na igreja. Nesse modelo de igreja, então, né, Ricardo Mariano vai colocar assim, que nesse modelo de igreja, os fiéis possuem pouco ou nenhum poder de decisão, e os próprios pastores, eles consideram Macedo aí um ditador, né? Então, esse modelo de liderança não é um modelo de liderança encontrado na Bíblia. Não é um modelo de liderança encontrado ao longo de 2000 anos de história da igreja. Percebe-se que uma rejeição da teologia, ela produz efeitos catastróficos. Além de você ter uma distorção da Bíblia, uma distorção do ensino bíblico, uma distorção da interpretação bíblica, você tem uma distorção da figura pastoral. Então o pastor, ele não funciona mais como um pastor, como um cuidador, como um apacentador, como alguém que vai alimentar e conduzir o rebanho de Deus, tendo Cristo como supremo pastor. Mas ele funciona como um chefe, como um dono, como alguém que tem o poder e utiliza esse poder como bem entender. E Marília César também vai colocar algo muito interessante. Ela diz assim que muitas igrejas evangélicas, em especial as pentecostais e as neopentecostais, tratam a sua liderança como eram tratados os profetas do passado, com uma reverência intocável, utilizando o título messiânico ungido do Senhor. Então, você não pode questionar. O servo foi feito para servir. Você não pode questionar a decisão de um pastor, você não pode questionar o ensinamento de um líder, porque ele é ungido de Deus. Você não pode nem falar mal dele, você não pode dizer que ele está errado, porque ele é ungido do Senhor, então você não pode tocar no ungido do Senhor, distorcendo o conceito de ungido do Senhor. E é assim que esses líderes fundamentam sua autoridade diante de toda a igreja. Então, o uso devido desse termo facilita a prática do abuso espiritual. Quando você tem nas suas mãos todo o poder, quando você tem nas suas mãos a interpretação da Bíblia conforme você deseja, quando você é o cara que prega e você prega aquilo que você deseja, você transmite para a igreja aquilo que você quer, e você tem todo esse poder, você se baseia nesse conceito de ungido quando se levanta, porque às vezes acontece de levantar alguém com cabeça no lugar e falar, peraí, mas não é o que o texto está dizendo? Eu mesmo já presenciei algumas senhorinhas de idade fazendo isso, e foram interpeladas da seguinte maneira, olha, eu sou o pastor, eu sou ungido de Deus, e se você não está satisfeita com isso, a porta da rua é serventia da casa. Não existe diálogo, não existe debate, de forma que ninguém questiona o homem de Deus, ele tem uma imunidade, ele é um líder absoluto daquela igreja. Então, esses líderes, munidos aí do termo ungido do Senhor para si, um termo que não lhes pertence, né? Porque o ungido do Senhor apontava para Cristo, o termo ungido significa Messias, e Cristo é o Messias, Cristo é o ungido. Então eles tomam para si isso, justamente para não serem importunados, para não serem questionados, para não terem, não serem confrontados com seus erros absurdos. Você fala assim, meu Fernando, mas então os caras fazem só coisa errada. Não, não é isso. Existem pastores que não são abusivos, existem pastores que não são abusivos. Eu diria que o abuso, assim como Ken Blue vai colocar no livro Abuso Espiritual, o líder abusivo ele tem níveis. Então ele tem o nível leve, o nível fraco, o nível moderado, o nível acentuado e o nível hard, ou seja, extremamente abusivo. A maioria dos pastores neopentecostais que são nesse sistema de episcopado e de hierarquia,
a maioria deles são abusivos em algum desses níveis. Nem todos vão ser hardcore de abusivo, né? Mas mesmo que seja de uma forma sutil, né? Através de uma manipulação sutil, isso também configura um abuso também. E eles se ancoram nessa questão de serem uns ungidos do Senhor. Então, aqueles que levantam algum tipo de pergunta indesejada sobre a finança da igreja, sobre a doutrina, também podem receber o título de bruxo, né? Então, porque tem um texto bíblico que fala que a desobediência é semelhante ao pecado de feitiçaria. Então, aquele que desobedece, ele é como se fosse um feiticeiro. Então, você tem que obedecer. Então, por isso, homens e mulheres suportam broncas, humilhações públicas e violência em nome de Deus, por temerem levantar a voz contra o profeta do Senhor, ungido do Senhor. Então, você pode encontrar na internet diversos relatos de pessoas que foram humilhadas, privadas de terem seus filhos por causa de uma vasectomia forçada, pessoas que não estudaram porque foram proibidas de estudar. E você fala assim, Fernando, mas ninguém chegou e colocou uma arma na cabeça da pessoa para ela fazer tal coisa. Não se utiliza uma arma de verdade. A arma utilizada é a Bíblia, a manipulação bíblica. A manipulação desprovida, a manipulação do texto bíblico em favor dos seus interesses é o que causa esses abusos, esse abuso espiritual. Então, se você se encontra numa igreja assim, com um líder abusivo, com um líder que você tem que pedir para fazer qualquer coisa para a sua vida, um líder que não permite ser confrontado, um líder que não permite ser questionado, um líder que não permite que a igreja tenha voz, sai de lá. Sai de lá, porque isso não é um retrato da liderança bíblica. Se você ler o Novo Testamento, você vai perceber um modelo de liderança da igreja, como que deve ser. A liderança deve ser plural, nós vamos falar isso em outros vídeos, deve ser com amor, deve ser com graça. Bom, se você chegou até aqui, que Deus te abençoe. E não esquece, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. Se você concorda com o que eu falei, comenta aí. Se você não concorda, fique à vontade para comentar também. Você não precisa concordar com tudo que eu estou falando. O que eu estou falando aqui foi baseado numa bibliografia. Então eu pesquisei, embora eu tenha tido experiência de 20 anos nesse meio neopentecostal, eu tentei isolar a minha experiência pessoal da minha pesquisa e tentei fundamentar, né, a minha pesquisa numa boa bibliografia de pessoas reconhecidas aí no Brasil e no mundo, tá bom? Então que Deus te abençoe, um grande abraço, e no próximo vídeo nós vamos abordar a questão das vítimas. Então as vítimas são o quarto fator que facilita o abuso espiritual em uma igreja neopentecostal brasileira.